Queridos amigos e amigas, vamos juntos agora conversarmos um pouquinho sobre a humildade. Será que nós temos noção da importância desta virtude para a nossa verdadeira felicidade, para o nosso crescimento espiritual? A grandeza da humildade. É exatamente sobre isso que nós desejamos conversar. Porém, para nós falarmos de uma virtude tão nobre, tão excelsa, que nos garante verdadeira felicidade, bem-estar interior, crescimento espiritual, nós precisamos entender a nossa grande dificuldade, ou uma das nossas maiores dificuldades. Porque nós sabemos que o orgulho e o egoísmo são os dois entraves, obstáculos para essa nossa ascensão espiritual. Como nós estamos falando da humildade, da importância desta virtude, da sua grandeza, logicamente, vamos então entender o problema do orgulho. Qual é o mal do orgulho? Por que o orgulho dificulta tanto essa nossa caminhada evolutiva? Geralmente, o orgulhoso, ele não acredita em Deus. Geralmente, ele debocha mesmo das coisas espirituais. E quando ele acredita em Deus ou em Deus fala, normalmente é com o verbo distorcido, adorando o Criador ainda no bezerro de ouro, tal qual no passado, quando se deixou o Deus e passou-se a adorar o bezerro de ouro, assim ainda acontece nos dias atuais, quando nós nos encantamos demais com as coisas do mundo, valorizamos em demasia o carro, a fortuna, o poder, o título e malbarateamos os exercícios para a nossa verdadeira felicidade. Desprezamos a oração, desprezamos o estudo edificante, deixamos de olhar para dentro de nós com um olhar totalmente voltado para o exterior. E nessas condições, nós ainda, mesmo que falemos do Criador, nós ainda estaremos o adorando no bezerro de ouro. Geralmente, o orgulhoso, ele debocha dos valores da alma, de tudo que se relaciona ao crescimento moral e espiritual da alma. Tamanha sua cegueira para a universalidade da vida. Eis aí o grande problema, a grande dificuldade do orgulhoso. Ele tem uma visão míope, uma visão distorcida da realidade. E aí, lembremos da advertência do nosso Senhor Jesus. Depois, se a luz que há em ti não sejam trevas. Examinemos a nós mesmos. Será que nós estamos enxergando a vida pela luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus? Ou será que a nossa visão está torpe, embaçada, e estamos enxergando a vida por uma lente que ela já não mais serve para a nossa realidade enquanto filhos de Deus, espíritos imortais? O que significa dizer que no atual grau de amadurecimento que nós estamos, como é que nós estamos avaliando o contexto social? Como é que nós estamos nos deparando diante das tormentas que enfrentamos no nosso dia a dia? Como nós estamos lidando
com os dilemas de cada momento. Quais são os nossos parâmetros? Por onde nós estamos caminhando? Por quais lentes nós estamos enxergando a vida? Pelas lentes do Evangelho ou pelas lentes do mundo? Se for com o olhar do mundo, a nossa visão ainda é míope. Visão torpe, visão embaraçada. O que significa dizer é que o orgulhoso, ele valoriza em demasia as coisas do mundo transitório, do mundo material. Ele se identifica com tudo que é visível, com tudo que é tangível e apenas se prende às coisas mundanas. Não consegue entender que é uma realidade soberana acima desses valores tão pequeninos. Daí ele se agarra com todas as forças às coisas do mundo material. Por isso, sua visão ela é muito limitada, é muito limitada. A exemplo, é como se nós estivéssemos usando um óculos que a lente ela não está mais adequada à nossa necessidade para conseguirmos realmente enxergar o contexto social, enxergarmos a vida. Então, estamos usando um grau muito inferior, e aí nós não vamos conseguir observar as coisas, as situações de uma forma correta. Eis aí o parâmetro, o exemplo. O orgulhoso, ele, com suas vistas torpes e embaçadas, é tal qual como se estivesse usando um óculos com uma lente inapropriada. Aí a nossa reflexão. De que adianta ser sábio aos olhos do mundo, porém se encontrar longe de Deus? De que adianta ser sábio, mas orgulhoso? É preferível ser ignorante aos olhos do mundo, com muita humildade, do que algo conhecer, cheio de orgulho e de vaidade. É triste se vangloriar de um conhecimento tão parco, tão limitado, um pseudo-conhecimento. Porque por mais que uma pessoa conheça neste momento, nesta encarnação, é muito limitado comparado a todo um conhecimento, a toda uma bagagem de conhecimento das leis soberanas da vida que nós precisamos conquistar. Daí o conhecimento é ainda medíocre, porque inferiores ainda nos encontramos. É preferível ser uma pessoa ignorante, mas uma pessoa que se submete ao Criador, que confia irrestritamente no Pai, que obedece às suas normas, e esse, com certeza, estará muito mais feliz. Orgulho, ele leva à miopia espiritual, e a humildade, ao contrário, ela favorece e ela amplia a visão para a realidade espiritual. É muito triste ver o orgulhoso se encantar com tudo que o lisonjeia. A sua visão é tão inferior que ele se encanta com aquelas pessoas que ficam ali o adulando, o bajulando, e ele acredita que aquilo tudo é verdadeiro. Oh, como você é maravilhoso! E às vezes as pessoas falam isso da boca para fora. Ou então dizem assim, nossa, você faz um trabalho de uma forma exemplar. Ninguém faz um trabalho tão bem quanto você, ou melhor do que você.
o que também é uma mentira, porque nós não somos insubstituíveis, porque nós ainda estamos aprendizes. Por isso, por mais que nós nos dediquemos à realização de um trabalho, certamente esse trabalho ele vai ser melhorado, porque nós estamos crescendo espiritualmente. Por isso, nós não podemos nos vangloriar de pequenos afazeres ou de pequenas conquistas. Ficarmos, sim, satisfeitos com essas vitórias para que elas nos impulsionem ainda mais ao progresso. Mas não nos iludirmos, fazendo uma visão distorcida da nossa realidade, como se nós já nos encontrássemos numa condição assim maravilhosa, o que ainda não é verdade. Aí, o orgulhoso, ele, de alguma forma, é muito infantil, por acreditar em bagatelas que não vão levá-lo ao trabalho necessário, que não vão estimulá-lo à renovação de comportamentos. Ele se estagna, faz uma visão distorcida da própria persona, se sente muito confortável com essa ideia de que ele é lindo, maravilhoso, perfeito, e ele não avança, e ele não se esforça. E com isso ele cria um verdadeiro obstáculo para o seu crescimento espiritual. A humildade, ela é condição essencial para a nossa verdadeira felicidade. Logicamente, sofre muito e erra consideravelmente, erra gravemente aquele que faz um juízo inapropriado de si, se colocando numa condição de superioridade, de infalibilidade. Sabe? Pessoas assim que falam, olha, eu sei de tudo, eu resolvo todas as questões. Pode me falar de qualquer assunto, que eu domino todos os assuntos. Quando uma pessoa ela tem esse comportamento, certamente ela está colocando-se num pedestal mentiroso. Porque nós, como nós já falamos e vamos ratificar, nós ainda estamos aprendizes. Necessário termos uma noção exata dos nossos valores, dos conhecimentos que nós já adquirimos, mas do trabalho grandioso que temos por realizar e o muito que nós temos a aprender, sem nos encantar com bagatelas e buscarmos a caminhada de conteúdos edificantes para o nosso crescimento espiritual e moral. Daí a grandeza da humildade. Ela plenifica o ser do verdadeiro conhecimento. O humilde, ele sente desenvolver em si o conhecimento, porque ele é sóbrio, porque tudo ele analisa, porque tudo ele observa pelas lentes da verdade, da humildade. E com isso ele chega a conclusões, a parâmetros sólidos. Quanto mais ele sente que o seu conhecimento se desenvolve e a sua visão espiritual ela se amplia, mais o humilde ele se curva diante da grandeza do Criador. Ele é submisso ao Pai. Por isso, a grandeza da humildade, ela favorece a conquista do verdadeiro conhecimento. E ela ajuda para que percebamos a realidade pelas lentes espirituais. O humilde, ele tem conteúdo da melhor qualidade. Embora ele não fique a enumerar seus valores, os seus conhecimentos, mas
estes conhecimentos, eles se apresentam pelos trabalhos que ele realiza, pelas escolhas que ele faz, pelas ações tomadas. O humilde, ele caminha por uma estrada bem sedimentada, alicerçada na verdade. Por isso, ele não cai nas ciladas, fazendo boas escolhas. Ele mostra pelos seus comportamentos o reto proceder. Tem conteúdo da melhor qualidade. Ele não fica a enumerar os seus valores, as suas virtudes. Olha, eu sei isso, também faço aquilo. Não, nada disso. Simplesmente faz. Simplesmente age. E os seus trabalhos ficam apresentados no mundo. E aí dão mostras da sua grandeza, do seu conhecimento. O humilde, ele também não se vangloria de nada, de nada. E é um ser rico dos tesouros, que as traças não corroem, que os ladrões não roubam, porque são valores, porque são conquistas íntimas guardadas no templo mais sagrado do ser, no templo do coração. Rico de tesouros verdadeiros, que vão ser apresentados diante da justiça divina. E no mundo? No mundo eles escolhem os últimos lugares. Não estão preocupados em se mostrarem para as pessoas. Não precisam disso. Escolhem os últimos lugares. Porém, o bom senso das criaturas fazem com que eles se elevem a posições superiores, porque, como nós já falamos, eles têm conquistas, eles têm méritos, eles têm conhecimentos, e tudo isso faz com que eles se elevem a condições superiores, embora não sejam estes os objetivos do humilde. Simplesmente ele é submisso ao Criador. E o que ele quer é realizar trabalhos de acordo com a sua consciência orienta. Mas é fato que, como ele é um ser de muito bom senso, ele passa a ser um norte para que outros aprendam a caminhada. Lembremos da parábola do nosso Senhor Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nos versículos de 7 a 11. Quando fordes convidados para um festim, não escolheis os primeiros lugares, para que não aconteça que haja entre os convidados aquele que tenha um prestígio maior junto do que te convidou e você não se sinta constrangido a ter que dar o seu lugar a este outro convidado. Não! Quando fordes convidado para um festim, escolhei os últimos lugares, para que aquele que o convidou, ao perceber que você se encontra nas posições mais distantes, o convide para um lugar mais próximo dele. E isto será para vós um regozijo, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Assim nos ensina Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, dos versículos 7 a 11. Vamos agora para a nossa realidade no dia a dia? Vamos para a nossa vida no mundo? Por exemplo, quando nós vamos a uma festa, será que nós
ficamos muito preocupados em ficar perto da mesa do bolo, onde os garçons vão servir primeiro? Será que nós queremos os primeiros lugares? Será que quando nós estamos no mercado e vemos que uma pessoa está indo em direção para uma fila, e aí nós vamos correndo para passar à frente daquela pessoa, para chegar lá naquela posição primeiro do que ela? Quais são as nossas ações, os nossos comportamentos no nosso dia a dia? Será que quando nós temos dentro do nosso lar algo muito gostoso, saboroso, e nós conseguimos lembrar dos nossos outros familiares que também adoram aquilo, que tem ali um pedaço pequeno e nós somos capazes de comer um pouquinho e deixar para ele? Ou nós comemos tudo de uma vez? Como que diz, mas o importante é que eu preciso saciar essa minha vontade e eu preciso muito. Ou a gente pensa no outro. Pois é, escolher os últimos lugares é estar sempre pensando no próximo. É sempre com o entendimento de que nós temos possibilidades, que nós merecemos, mas os outros também. Aprendamos a ser humildes, observando as obras divinas, porque elas estão em toda parte na casa universal. Queremos aprender, de fato, a grandeza da humildade? Então, olhemos ao nosso derredor, porque Deus está o tempo todo nos sinalizando que a humildade, ela é necessária, ela é fundamental e ela existe em tudo, porque a humildade, ela está presente em toda a obra do Pai. Por exemplo, pensemos numa semente, uma singela semente, pequenina semente. O que acontece com esta semente? Se lançada à terra, ela é capaz de germinar, florescer e se tornar uma árvore. Mas como uma semente tão pequenina e passado um período e se tornou uma árvore, uma obra belíssima. A semente que os nossos olhos quase nem conseguiam perceber, e agora uma árvore grandiosa que dá sombra, que acolhe, que dá frutos, uma pequena semente. Do mínimo, do pequeno ao maior. Eis aí o exemplo de uma obra que está na Casa Universal e que nos mostra da grandeza da humildade. Percebamos também, falando agora de um exemplo macro, formação de um planeta. Formação de um planeta que acontece, se forma pela matéria incandescente, desprendida e deslocada do núcleo central do sistema, lançada na Terra e no espaço. E mesmo assim, consegue permanecer em perfeito equilíbrio, nos mostrando que um planeta grandioso, que acolhe, que abriga, que está aí na casa universal e está em perfeita harmonia, solidariedade com tudo na obra do Pai. Matéria incandescente, desprendida, deslocada do núcleo central do sistema, lançada no tempo e no espaço, permanece em perfeito equilíbrio. E essa matéria incandescente, ela vai passando por todo um processo de resfriamento. E esse planeta, ele vai se aformoseando, se preparando, e vida vai ali acontecer. Obra divina.
pois é uma pequenina semente, é vida em pleno crescimento, em plena ascensão. E uma matéria incandescente, é vida em plena ascensão. E nós, pequeninos ignorantes, criados pelo Pai na simplicidade, na ignorância, capazes de alcançarmos a plenitude, a chegarmos à condição de espíritos iluminados, espíritos puros, do ser mais simples, mais ignorante, ao ser angelical. Uma ascensão. E a humildade, ela é essa característica, ela é essa marca registrada divina que nos garante esse crescimento espiritual. Só pela humildade alcançaremos esse estado de plenitude, seres iluminados, do micro ao macro. Para nós sermos grandiosos, aprendamos a nos curvar diante do Criador, a sermos submissos às suas ordens, entendendo que aquele que se eleva será humilhado, e aquele que se diminui, este será exaltado. Deus, na sua sabedoria infinita, no seu amor grandioso, o Criador, ele possui recursos inumeráveis. Ele possui tratamentos incontáveis para curar, sarar a cegueira do orgulhoso. E é Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 84, que nos sinaliza com muita propriedade recursos divinos para tratarem a nossa cegueira espiritual. Assim, Emmanuel nos fala: pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, compele-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para zonas mais altas. Olha o que Emmanuel nos ensina. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte. Compele-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para zonas mais altas. Emmanuel está a nos ensinar que, se a gente não está conseguindo enxergar que nós estamos numa caminhada errônea, se nossas vistas estão embaçadas, torpes, se a lente é a lente do orgulho, visão míope, então aguardemos os recursos divinos. Aprendamos pelo trabalho, aprendamos pelas dores que a vida nos apresenta, aprendamos pelas doenças, pelas enfermidades, e aprendamos também pela morte, pelo desencarne, momento de deixar o corpo material. E entendamos, façamos uma avaliação, uma retrospectiva de nossas escolhas e vejamos se não está na hora de modificarmos a caminhada. E estes recursos, eles fazem com que nós elevemos a nossa mente para zonas mais altas, que busquemos a verdade divina, que busquemos o Criador. Então, ou nós começamos a trabalhar a nossa intimidade desde já, olhando para os recursos que nós temos dentro de nós e o que nós estamos fazendo destes recursos, percebendo quais são os nossos tesouros,
quais são os nossos valores, como nós nos comportamos diante das pessoas, para que não aguardemos para o amanhã, que pode ser muito próximo, a doença, a dificuldade, para que venhamos a reconsiderar valores, tomarmos caminhadas diversas. Podemos fazê-los desde já. Podemos escolher novas caminhadas, temos uma nova perspectiva para a nossa vida. Porque bem-estar verdadeiro, quem sente o bem-estar verdadeiro? Quem são esses que se encontram tão bem consigo mesmo? Eles não vivem conflitos íntimos, eles não se apoquentam com as coisas de fora, eles mantêm sempre um estado de passividade. Eles estão pacificados. Quem são esses que sentem um verdadeiro bem-estar interior? E como eles sentem esse bem-estar interior? E para respondermos esta questão, lembremos do apóstolo João, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6. Ele nos mostra uma verdade que nós não deveríamos esquecer jamais. João nos diz: nós somos de Deus. Nós somos do mundo? Não, não somos do mundo. Nós somos esse corpo material? Não somos esse corpo material. Nós somos o filho do João e da Maria, do José e da Antônia? Não, não somos. Nós somos Denise, Cristina, Maria, Fátima, Pedro? Não, não somos. João, ele fala enfático: nós somos de Deus. Se nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos seres imortais. Porque Deus é eterno e Deus nos criou para a imortalidade. Criou-nos na simplicidade, na ignorância, mas fadados a vivermos com o Criador. Por isso, nós somos de Deus, nós somos espíritos imortais. E se nós somos filhos de Deus, com esta herança linda, bela, divina que trazemos dentro de nós, como é que nós vamos sentir verdadeira paz interior? Quando é que nós vamos sentir esse bem-estar verdadeiro? Quando nós vivermos dentro, é óbvio, das leis soberanas da vida, das leis do Criador. E o Criador sinaliza que é no amor, na prática, que nós conhecemos como caridade, é o amor exercitado por todos, sem distinção. Caridade que só acontece com verdadeira humildade. Quer dizer que verdadeiro bem-estar interior sentem aqueles que vivem plenamente na caridade, totalmente numa demonstração de humildade, com o entendimento real de que eles têm o dever de aplicarem todos os seus conhecimentos, todos os seus recursos, todos os seus talentos, todos os seus tesouros a benefício de todos os irmãos em humanidade. Eis aí o ser plenificado, o ser que vive com verdadeiro bem-estar interior. É o ser que está na vida para ser servidor, que entendeu que não está aqui para servir, mas está aqui para socorrer, para secar lágrimas, para orientar, para esclarecer, para ajudar na caminhada do seu próximo. E foi por isso que Jesus falou:
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Um ser totalmente submisso ao Pai, e veio ao mundo para servir. Assim Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir por amor a meus irmãos. E o que nós hoje fazemos? Estamos preocupados em atender aos nossos caprichos? Queremos ser galanteados pelos outros? Queremos ser aplaudidos pelas pessoas? Ou nós estamos aqui na vida para somar, para ajudar, para irmos ao encontro dos mais necessitados e doar a eles o que de melhor tivermos em nossos corações? Pois esta é a condição fundamental para o verdadeiro bem-estar interior. Ressaltamos a grandeza da humildade. Não há como nós evoluirmos sem humildade. Não há como conquistarmos verdadeiro bem-estar interior sem humildade. Não há como sentirmos felicidade plena sem humildade. Não há como vivermos na caridade ou termos um gesto caridoso sem humildade. Humildade é essencial para uma vivência evangelizada. Se somos cristãos, então aprendamos a dar mostras de que caminhamos estudando com nosso Senhor Jesus, aprendendo com Jesus, e é pelo caminho da humildade. Paulo, ele nos sinaliza na epístola aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, quando Paulo nos diz: sede fortalecidos no Senhor. Quer dizer, aprendamos a ser fortes, mas fortes no mundo? Não, fortes em nosso Senhor Jesus. E como nós vamos ser fortes em nosso Senhor Jesus? Só seguindo as orientações do nosso Senhor. Está lá no livro Fonte Viva, e a lição é a 111, quando Emmanuel ele sinaliza que somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos, à face das leis eternas, consegue se sustentar invulnerável sobre o domínio próprio. Quer dizer que somente quando nós estamos com a nossa consciência edificada na fé, fortalecidos na fé, estamos com pegadas firmes na nossa caminhada, cumprindo nossos deveres para conosco, para com nossos familiares, para com todos nossos irmãos em humanidade. Só assim nós estaremos invulneráveis aos ataques das sombras. Sombras que falamos estão as maiores dentro de nós, para nós conquistarmos a nós mesmos, para nós dominarmos a nós mesmos, só pela humildade, só na vivência da caridade com humildade. É que nós vamos silenciar esse orgulho que nos leva a parâmetros errôneos, que nos leva a paradigmas que já não mais devem ser usados, já caíram no desuso. Porque o orgulhoso, nós iniciamos essa reflexão falando e voltamos a ela. O orgulhoso, ele tem uma visão torpe, suas lentes estão embaçadas, se encontra míope. O orgulhoso, ele faz um juízo errôneo de si próprio, porque ele se auto-vangloria, se auto-valoriza. E o nosso dever é a caminhada pela fé,
é caminhada pela humildade, na vivência da caridade, dando testemunho de fortaleza, mas em fortaleza em nosso Senhor Jesus. Vida no Evangelho, Evangelho sentido e cada vez melhor compreendido por nós. A grandeza da humildade faz com que nós nos situemos na vida como irmãos de todas as pessoas, sem distinção, entendendo que é nosso dever sorrir para qualquer um, tratar bem a todos, ajudar a todas as pessoas, tirar todo o lixo de dentro de nós. É olhar para o outro e enxergando esse ser divino que ele também é. A humildade, ela é capaz de fazer com que nós avancemos com segurança pelas estradas da vida, porque por onde nós formos, nós não vamos ter medo da insegurança, da maldade, da violência. Porque por mais que o nosso irmão esteja no caminho do erro, do engano, no nosso coração nós vamos agasalhar a compaixão. Nós vamos querer ajudá-lo naquilo que pudermos. Humildade, ela é grandiosa demais. Ela é sublime demais, porque liberta o ser de toda a herança do primitivo, porque o liberta de sujeiras que jazem na sua intimidade. A humildade faz com que esse ser viva sem conflitos, sem disputas, sem concorrências, livre, caminhando pela vida, sem temer a nada nem a ninguém. A grandeza da humildade faz um ser forte, robusto, de valores verdadeiros, grandioso demais, pela virtude por excelência que ele consegue apresentar. Que lutemos verdadeiramente para alcançarmos esse patamar de verdadeira humildade, tendo um olhar crítico, severo, para com nossos pensamentos, nossos ideais, nossas falas, nossos sentimentos, nossas emoções, para que consigamos nos auto-enxergar e entender o quanto de trabalho necessitamos realizar para que a humildade cresça, floresça, se apresente cada vez mais na nossa vida. Que seja uma vida forte, abençoada, na força do Evangelho, junto ao nosso Senhor Jesus. Graças a Deus.